frutos da terra. Diga, mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes. Verdadeiramente, maná e leite, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam a pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos, em outras versões, avancemos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu quero ler na versão King James este versículo 30. Mídia, por favor, King James. Diz assim: então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemos lá. Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar esta terra. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Palavra do Senhor. Vamos ler agora 1 João. 1 de João, capítulo 4. Primeira de João, mídia, capítulo 4. E o que nos interessa aqui é a parte B desse versículo. Capítulo 4, versículo 4 também. Diz assim a palavra do Senhor: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. A parte B diz: porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos todos repetir a parte B. Porque maior é aquele que está do que aquele que está. Vamos orar com o nosso pastor para a palavra. Senhor Pai, queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco como Te apraz. Transforma-nos, renove a nossa mente e que essa palavra possa nos revolucionar para avançar, subindo, tendo em conta as promessas de Deus em nossas vidas. Usa o Teu Filho indo além do que Ele tem preparado para a Tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode tomar o teu assento. Aleluia. Quero saudar mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Shalom Adonai. Eu tenho como tema para esta noite: avance subindo espiritualmente e emocionalmente mais alto. E a minha categoria é: não é tempo de pararmos. Amém? Nas 3 categorias que estamos a meditar durante o trabalho, a categoria que eu trago hoje é: não é tempo de nos pararem, ou tempo de pararmos. Aleluia. Quando lemos a Bíblia Sagrada,
a partir do livro de Gênesis, nós conseguimos entender como Deus queria que o ser humano funcionasse, ou como Deus queria que o homem funcionasse. O homem, ele não foi feito para estar estagnado, parado, estático. O homem, ou o ser humano, foi feito para crescer, avançar. E avançar, em palavras miúdas, é crescer, é prosseguir. E quando olhamos como Deus queria que o homem fosse, quando Deus abençoou o homem, Ele disse: sede frutíferos e enchei a terra. O homem tem dentro dele, num jardim, Deus colocou a semente de avançar, a semente de crescer. No entanto, o pecado retirou esta semente. O pecado é como um vírus que entra num computador. Ele corrompe todo o sistema. Ele apaga as coisas, né? Enquanto que Deus criou o homem para avançar, para crescer, colocou no homem esta semente, mas o pecado corrompeu a semente que Deus colocou no homem de avançar. Então, quando nós vemos que o homem não está a avançar, quer dizer que alguma coisa está errada. Porque o homem tem na sua natureza essa semente de avançar, ou essa semente de crescer. Todos nós temos a semente em nós de crescer. Aleluia. Quer dizer que se não estamos a crescer, obrigado, protocolo. Se não estamos a crescer, quer dizer que alguma coisa vai mal, alguma coisa está errada conosco. Porque na nossa natureza, Deus colocou isso para nós crescermos, se locomovemos, avançarmos. Avançar em todas as dimensões, sejam elas espirituais, ou a dimensão espiritual, dimensão financeira, dimensão emocional, material e todas as outras que poderíamos citar aqui. Então, sempre que você não está a avançar, você precisa consultar a quem te fez e ele te dar o protótipo, ou a instrução, ou fazer o diagnóstico. Porque não estamos a avançar. E olhando para Deus, quando lemos as Sagradas Escrituras, não é a vontade de Deus que o homem permaneça no mesmo lugar. Algumas pessoas, eu estava a ler um livro de Kenneth Hagin e ele explicava como você consegue ouvir a voz de Deus. Ele deu um exemplo. Primeiro, Deus nunca fala de retrocesso. Ou Deus nunca fala de desmotivação. Se você está a retroceder na vida, podes crer que esta não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que o homem avance, cresça, prospere. Então nós encontramos na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, várias maneiras de crescer, de avançar, de prosperar. Mas o que acontece conosco é que nós não temos muitas das vezes a paciência de descobrir como Deus quer que nós avancemos. Está tudo neste manual. É como nós que compramos um eletrodoméstico, raramente nós lemos o catálogo das instruções que o fabricante fez. Como funciona? E há muitos eletrodomésticos que nós compramos que elas têm várias funções, mas nós só usamos uma e outra, porque é habitual nós usamos essa. Mas quando vamos para o catálogo,
nós precisamos entender que o homem que fez tal eletrodoméstico, ele colocou um catálogo para nos guiar. Assim Deus também fez o ser humano. A Bíblia é o nosso catálogo para nos guiarmos. Quer dizer que quando o homem quer crescer espiritualmente, emocionalmente, ele precisa conhecer o manual que o próprio Deus concedeu ao ser humano. Aleluia. Então, nesta atividade, leve tempo a conhecer, a ler o manual que Deus colocou para você avançar. Amém? Lemos uma história no livro de Números, capítulo 13. E essa história é para mim um quanto tanto engraçada. Moisés decide tirar 12 homens, cada um de sua tribo, e eram os príncipes de cada tribo, para enviar, confiou uma missão. Mas o curioso nessa história é que Deus poderia ter revelado a Moisés o que estava na terra. Deus podia ter mostrado a Moisés o que havia na terra. Se tinha gigante, se tinha povo, se havia alguma coisa. Mas Deus decide dar orientação a Moisés para enviar homens para espiar a terra. Isso quer dizer que Deus conta conosco para fazermos alguma coisa. Tem coisas que é da responsabilidade de Deus, mas tem coisas que é da responsabilidade do homem. O homem precisa também fazer alguma coisa. Por isso é que a Bíblia diz que Deus nos faz participante do nosso milagre. Olha que Moisés envia 12 espias, 12 homens de cada tribo, da tribo de Judá, Naftali, Zebulon e das demais tribos. Eles, a passo de 40 dias, espiaram a terra. Depois de 40 dias, eles estão a voltar para então dar o relatório de sua missão. Não é que 10 desses homens dão o mesmo relatório, um relatório negativo, mas esse relatório é o que eles viram na terra, é o que eles observaram. Eles viram que a terra mana leite e mel, é boa, é arável, mas tem gigantes, tem pessoas. E esses homens príncipes, eles vão dizer que nós nos víamos como gafanhotos. Não são os outros povos que estão a dizer que nós estamos a lhes ver como gafanhotos. Eles próprios que estão a se ver como gafanhotos. A visão que eles têm de eles mesmos é que eles são gafanhotos para os outros povos. Você consegue perceber aqui que não é a visão do outro, é a tua própria visão. Como você se enxerga, como você se vê diante dos problemas. Você está a ver que você é gafanhoto, gafanhoto você será. Se você está a ver que você é uma coisa assim, serás essa coisa. Porque o que importa não é como você se vê, mas é como Deus te vê. Você precisa se ver como Deus te vê. E a questão é que eles se viam como os outros, ou seja, eles próprios que estão a se ver como gafanhotos. Estão a se ver incapazes. Estão a se ver pequenos demais para alcançar aquilo que Deus colocou diante deles. Deus já havia prometido que esta terra eu vos darei. Mas quando eles viram os inimigos da terra, os amalequitas, os gigantes, eles próprios se esqueceram das promessas de Deus. Isso me faz entender que muitas das coisas que perdemos, muitas das batalhas que perdemos,
é porque nós entramos, não nos vemos como Deus nos vê, mas nós temos uma visão sobre nós mesmos. E aí está a questão que quando você tem sua própria visão, você se vê como gafanhoto. Mas quando você tem a visão de Deus sobre o que Ele quer, sobre o que Ele te vê na tua vida, você tem uma outra visão. Aí nós precisamos entender que Gideão estava malhando trigo no lagar quando o anjo de Deus lhe apareceu. E o anjo está a lhe dizer o que Deus vê nele. Só que ele está a responder a Deus como ele se vê. Gideão está a dizer que eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a menor da tribo. E a minha tribo é a menor das tribos. Mas Deus está a dizer que você é varão valoroso. Mas ele está a se ver como o menor de todos. Ou seja, nossas lutas às vezes somos derrotados porque nós já entramos com uma visão negativa de nós mesmos. Nossa visão já é negativa acerca de quem nós somos. Nós nos baixamos e elevamos o inimigo. Por quê? Porque olhamos o inimigo pela sua estatura. Olhamos o inimigo pelo número que ele é. Mas quando meditamos no livro de João, capítulo 1, a Bíblia está a dizer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, do que aquele que está em Canaã, do que aquele que está... Maior é aquele que está em nós. Olha que João está a dizer, maior é aquele, quer dizer que neste mundo tem maior. Na tua família tem maior. No teu trabalho tem maior. Mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Agora a questão é que você não consegue, não conhece o maior que está em você. O problema que nós temos é que nós não nos relacionamos com o nosso maior. Temos mais informação com o maior que está no mundo do que aquele que está em nós. Quando nós temos mais informação do maior que está no mundo, aí a nossa visão é exatamente como esses 10 homens. A terra é boa, mana leite e mel, mas nós não vamos conseguir, porque o povo é muito poderoso. Aí é tua visão. Aí então Caleb e Josué também viram o que eles viram, têm a mesma visão, ou viram as mesmas coisas, mas têm pontos de vista diferentes. Por quê? Porque um enxerga apenas com os olhos humanos e o outro enxerga com os olhos espirituais. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Quando você tem sempre os olhos na terra, teus inimigos sempre vão ser maiores do que você. Teus inimigos sempre vão ser mais poderosos do que você. A questão é que você não conhece o Deus que você adora. Você não tem muita informação sobre o maior que está em você. Nós não temos informação suficiente sobre Deus. Por isso nós nos acovardamos nas batalhas de nossa vida. Aí nós temos que entender sobre Davi e Golias. Enquanto que todo o povo está a olhar que Davi é o gigante que está a atormentar Israel por 40 dias, Davi, quando chega, está a entender que este gigante não é um gigante, é apenas um incircunciso. Por quê? Porque a visão da maioria às vezes atrapalha a nossa visão. Quando nós olhamos sempre como a maioria está a olhar, a maioria tem poder às vezes de tirar, roubar a nossa fé. Estou a fazer a introdução ainda. A maioria tem a capacidade de te roubar a esperança.
a maioria tem a capacidade de levar a tua fé. Mas deixa-me te dizer que quem disse que a maioria nem sempre tem razão, está certo. Porque nem sempre a maioria tem razão. E isso, esse homem tirou da Bíblia. Porque 10 estão a falar que o povo não vai conseguir derrotar, e 12 está a falar que nós somos perfeitamente fortes para vencer as nossas batalhas. Entenda algo bonito nesse texto. É que a maioria tem uma mensagem negativa. 2 apenas têm 2 mensagens positivas. Não é que eles não viram os gigantes. Não é que eles não conheciam os inimigos, os amalequitas, os filhos de Anak. Eles conheciam esses homens. Mas só que o conhecimento deles não estava nos homens que eles conheciam, no conhecimento que eles tinham do inimigo, mas no Deus que eles buscavam. Amado, um Deus que abriu o mar vermelho não poderá nos entregar gigantes em nossas mãos. Um Deus que fez cair maná do céu não nos entregará os cananeus. Um Deus que dá água da rocha não nos entregará os jebuseus. Será que existe alguma coisa difícil para Deus? Entenda, primeiro, eu escrevi assim: nossa visão de quem nós somos dificulta o agir de Deus em nossa vida e a favor de nossa vida. Nossa visão de quem nós somos dificulta Deus em agir em nosso favor. A visão desses homens que tinham deles mesmos dificultou Deus agir em sua vida. Mas agora escrevi assim: nossa visão, baseada no conhecimento que temos sobre Deus, fortalece-nos e dá-nos autoridade de derrotar, ainda que nos vimos pequenos demais para as lutas grandes que enfrentamos. Olha, nossa visão, o nosso conhecimento de Deus que temos sobre Deus, dá-nos vantagem sobre os nossos inimigos. O conhecimento que temos sobre o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que da rocha fez tirar água. Será difícil entregar gigante? Será difícil nos dar esta terra? Um Deus que nos orientou, nos fez bater na rocha e saiu água. Então a questão é o pouco conhecimento que temos do Deus que nós servimos e o muito conhecimento que temos dos inimigos que nos perseguem. Um pouco conhecimento que temos sobre Deus e o muito conhecimento que temos sobre os gigantes. O muito conhecimento que temos sobre os gigantes nos faz pensar que eles são piores, ou nos faz pensar que eles nos derrotarão. E o pouco conhecimento que temos sobre Deus nos coloca a nos ver como gafanhotos. Nesta noite, eu quero dizer para alguém que está aqui: a visão que Deus tem sobre você, a visão que Deus tem sobre você deve permanecer independentemente do problema, do adversário que você enfrenta. Independentemente do adversário ser forte, quem Deus é em tua vida deve estar mais visível do que o teu inimigo. O Deus poderoso que servimos, o Deus grandioso que servimos, o Deus majestoso que servimos, Ele é muito mais e Ele tem poder para derrotar qualquer inimigo que nós enfrentemos. Amados, aprenda com Davi. Enquanto que todo o povo está a pensar que Golias é gigante, Davi está a ter uma visão diferente de todos,
Porque nem sempre a maioria tem razão. Aprendi isso hoje. Porque a maioria até pode tentar matar a visão que temos sobre nós, mas nós precisamos manter a visão que temos sobre nós. Quando Deus nos dá uma visão de quem nós somos, não é a dificuldade que tem que tirar a visão, mas nós devemos enfrentar as adversidades com o poder que Deus nos deu. Amado, Deus colocou poder para derrotar Golias, para derrotar gigantes, para derrotar cananeus, para derrotar qualquer adversidade em nossa vida, para derrotar qualquer adversário em nossa vida. Aleluia. Subamos e avancemos. Olha, em meio de todo mundo até dar relatório, sempre tem que surgir alguém que dá um relatório positivo. No meio de todo mundo está a olhar doença, problema na família, tem que ter alguém que olhe solução. Enquanto todo mundo está a visualizar apenas o problema, tem que ter um homem a visualizar a solução. Enquanto os 10 estão a ver simplesmente o problema, Caleb e Josué estão a ver a solução. Enquanto todo mundo está a olhar que eles são gigantes, eles vão nos derrotar, são poderosos, Caleb está a dizer: ei, nós somos perfeitos para derrotá-los. Nosso Deus é poderoso para nos entregar Golias, qualquer gigante em nossa mão. Amados, em nossa família tem muitos gigantes. Tem homens fortes? Tem. Tem pai grande? Tem. Mas você precisa ter um olhar diferente da maioria. Você precisa começar a olhar, ter um ponto de vista diferente. Quem conhece Deus sempre terá um ponto diferente de quem não conhece. Quem tem intimidade com Deus sempre vai ver incircunciso, enquanto a maioria vê Golias. Aleluia. Avancemos, subamos, subamos. Amado, subir é necessário força. Para subir a algum lugar vai requerer de nós força, vai requerer de nós ânimo, vai requerer de nós persistência. 3 coisas para subir: força, ânimo, persistência. Força para começar, ânimo para continuar e persistência para terminar. Não basta começar, precisamos terminar. Fomos espiar para quê? Para tomarmos posse. Trouxemos o relatório para quê? Para tomarmos posse. Então precisamos começar, precisamos continuar, mas também precisamos terminar aquilo que começamos. Por isso, vamos subir. Não só subir, mas vamos permanecer em cima. Não permaneceremos só em cima porque permanecemos, mas porque Deus nos colocou como cabeça e não como cauda, em cima e não embaixo. Deus soberano nos colocou em cima. Quem é o homem para nos colocar embaixo? Aleluia. Subamos. Alguém pode dizer comigo: subamos. Agora deixa eu dizer aqui algo interessante. Avance subindo espiritualmente mais alto. Amados, nesse mundo em que estamos é um mundo de luta. Em África tem luta. Primeira razão: se você quer subir espiritualmente, você precisa ser mais forte do que teu adversário. Espiritualmente, você precisa estar mais capacitado do que teu adversário. Se você quer subir, você precisa sacrificar mais do que teu adversário. Entenda que o crente é o único ser humano que sacrifica pouco. Só das 0 às 17 ele veja que é boa de hora. Mas quem está a te prender, podes acreditar, ele passou 7 dias no cemitério. E esses 7 dias ele amarra a tua vida durante 1 ano.
Ele comeu fezes, ele dormiu no cemitério. Ele está dormindo ele tem cama, mas tem que dormir no chão. Por quê? Porque ele quer te amarrar. Significa dizer que se você quer subir em um determinado lugar, você precisa ser mais violento do que o teu inimigo. Amados, se você quer subir espiritualmente, crescer neste ano espiritualmente, você precisa começar a olhar um pouquinho diferente. Primeiro, você precisa deixar a preguiça de lado. 30 minutos não basta. Você precisa ir mais longe. Avançar espiritualmente quer dizer também que se você o ano passado orava 30 minutos, esse ano você precisa orar 1 hora. Em janeiro você vai orar 1 hora. Em fevereiro você precisa aumentar mais 1 hora. Quer dizer que para você avançar, você precisa crescer em alguma dimensão. E se alguém que está te prendendo está a orar 7 horas, você precisa orar 14 horas. Se quem amarrou tua vida está a orar 1 dia, você precisa orar 2 dias. Por quê? Porque o mais forte sempre vai derrotar o mais fraco. E é isto que os cristãos são muito derrotados, porque os cristãos são muito preguiçosos. Um sacrifício para ele de 17 horas sem comer, ele já se vê, 17 horas sem comer, não vou aguentar. Já pensa que é coisa de outro mundo. Mas se você ler um pouquinho sobre os que os satanistas fazem, você não vai acreditar. Há pessoas que para te amarrar a tua vida, amados, têm que comer cocô. E eles prenderam a tua vida durante esse todo o tempo. E você só 17 anos já estás a murmurar. E muitos já quebraram o jejum. Por quê? Porque para nós, sacrifício é algo difícil de fazer. Mas para quem nos amarrou, ele sabe o sacrifício que está fazendo, sabe o poder que está no sacrifício que ele está fazendo. Primeiro, ele acredita no que ele está fazendo. Ele sabe, se fizer este sacrifício vai te amarrar. Mas você está a jejuar, a orar, você nem tem fé que este jejum que está a fazer, você vai avançar. Você está a crescer. Alguns de nós estão a orar, mas não estão a acreditar que enquanto oram, sua vida está a avançar. Sua vida espiritual está a ganhar outro rumo. Por quê? Porque é mais difícil ou é mais fácil acreditar no que te fazem do que no que você faz. Por isso você acredita mais no que está a te apertar do que a tua oração também consegue apertar. Só que o que acontece é que o que ele te fez, você sentiu, você viu. O que você lhe fez, você não viu. Mas precisa acreditar que ele atingiu também. Assim como ele não está lá e te fez e te atingiu, você precisa acreditar que quando você cresce espiritualmente, você também está a atingir outras coisas. Quer dizer que a maneira de como crescemos espiritualmente, ela vai afetar nossa mente ou nossa vida emocional. Se você quer crescer emocionalmente, primeiro deves crescer espiritualmente. Porque tua vida espiritual é que vai muitas das vezes determinar tua estabilidade emocional. E o diabo sabe, se te tocar nas emoções, te tocou mesmo. E o diabo não poupa em tocar nas tuas emoções. O que esses homens fizeram com esse povo é tocar nas suas emoções. Quando eles dão um relatório negativo, enquanto os outros aguardavam talvez uma notícia boa, uma notícia de que não, a terra é boa, a terra produz leite e mel. Eles começaram bem, mas no decurso do seu relatório começaram a falhar. Começaram a mexer com a mente do povo. E é assim que muitos nós estamos. Esse ano está mal. Vão subir mais a gasolina. Essa cesta básica está mal. Emprego não tem. Amados, deixa-me te dizer que enquanto você pensa isso, você atrai essas coisas. Eles entraram na mente do povo, que de tal maneira que teve de ter teve de ter Caleb para desfazer aquilo que eles estavam a fazer. O que estavam a fazer era desmotivar o povo de avançar. Por quê? Porque a terra é boa, mana leite e mel, tem uva, mas que o povo é poderoso demais. Nós não vamos conseguir. A terra é boa, mana leite e mel, tem aqui as uvas, mas não vamos conseguir. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles conheciam o potencial que a terra tem, mas não acreditavam que eles iam conseguir possuir a terra.
Que significa dizer que eles identificaram os frutos da terra. Aleluia. Identificaram os frutos da terra, mas não conseguiram prosseguir. Aleluia. Que significa dizer que você precisa quebrar algumas correntes emocionais. Você precisa tirar algumas coisas da mente que são cadeias emocionais. Talvez você viveu uma vida que na tua família sempre falaram que não, nesta família nós não avançamos. Nessa família nós não crescemos. Nessa família só fizemos o médio. Mulher para ir só se engravidar. Esses são cadeias, prisões emocionais. Mas quando você entra neste trabalho, você precisa começar a quebrar essas prisões. Você precisa começar a desfazer esta tua mente e se encher da palavra de Deus. A Bíblia mesmo diz: traz à memória aquilo que me dá, aquilo que me traz esperança. Você precisa começar a trazer à tua memória aquilo que te traz esperança e não aquilo que te leva para baixo. Por quê? Porque talvez temos pessoas aqui que há 25 anos estão numa cadeia emocional. Estão numa cadeia emocional porque viveram sua vida dizendo que nessa família ninguém cresce, nessa família ninguém avança, nessa família ninguém pode progredir, nessa família o limite é assim. Por quê? Porque tem um Amaleque, tem uns gigantes. Mas quando você entra para este trabalho, você precisa ter consciência que este trabalho não é em vão que você está fazendo. Algumas cadeias emocionais precisam começar a quebrar para que algumas coisas de Deus entrem. Amados, não existe uma pior prisão do que a mente. Se o diabo te prender a mente, te prendeu. Então algumas coisas na mente durante esta noite precisam cair. Algumas coisas que te colocaram negativas, prisões, limites, precisam começar a cair. Por quê? Porque se você estiver preso emocionalmente, você vai lutar, mas a tua mente está bloqueada. Existem coisas que há muito tempo foram te falando que são bloqueios mentais. Os teus tios não conseguiram, você também não vai. Joaquim, nós daqui não fizemos, só paramos na sexta classe. E você está a pensar que isso é o limite. Nós daqui não avançamos. Cadeia emocional, prisão emocional. Ei, a mensagem de Deus para alguém nesta noite é avançar espiritualmente e emocionalmente também. Avançar para Deus é com a alma, com o espírito, com as emoções também. Amados, muitos de nós crescemos em lugares que fomos vilipendiados e estamos até hoje vivendo consequências disso. Consequência do que ouvimos, do que vimos, do que nos falaram. E isso tudo fez em nós, ou tem em nós marcas que nós nessa noite precisamos quebrar. Nessa noite precisamos deixar cair prisões emocionais. Precisamos deixar cair cadeias emocionais, limites espirituais. Você não consegue crescer espiritualmente. Sabe por quê? Porque colocaram um limite. Porque o teu crescimento espiritual determina às vezes teu crescimento financeiro. Então o teu crescimento espiritual está limitado. Porque se tu cresceres espiritualmente, vem os outros